Estamos aqui próximos à Cruz do Cangaceiro. Aqui aconteceu a morte do cangaceiro. Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal André Apolinário. Estamos novamente aqui no sítio Boa Vista de Cochichola com o nosso amigo Carlinho. Valeu, muito bem, Carlinho. Tudo bem, né, Carlinho? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer alguns relatos aqui. Carlinho, o que aconteceu aqui, Carlinho? Exatamente aqui próximo à Cruz do Cangaceiro, Carlinho. Olha, André, eu não sei a década, mas eu acho que foi mais ou menos na década de, acredito, de 30, 40, eu acredito. Mais ou menos por aí, aproximadamente por aí, ou antes, não sei. Eu tinha um senhor aqui por nome de José Gonçalves. José Gonçalves, ele tinha nessa época mais antiga, né, mais para trás, se um rapaz desonrasse uma moça, tinha que casar, né, tinha que casar. E ele disse que não queria casar, né, não queria casar e tal. E desonrou uma moça, enfim. E o pessoal dizem que foi contratado um cangaceiro para matar ele. Esse cangaceiro para matar ele. E esse cara andou por aí mesmo, real, tipo como se fosse atucalhando ele para matá-lo, né, para matar ele. E o pai dele, em uma ocasião, teve que tomar as providências, né, cabíveis, para não ver o filho morrer, né? E foi até outra localidade próxima falar com alguém que fosse, não sei, um delegado da época, para falar com o cara que ele parasse com aquelas ameaças, né, e tal, mas ficou pior. Ficou pior e o pai de José Gonçalves foi para até essa localidade novamente falar com o cara que tinha ficado pior depois que tinham falado com ele. Aí era que ele estava ameaçando mais ainda. Então esse cangaceiro continuou as ameaças e ele perguntou para Zé Gonçalves se ele tinha coragem de matar ou morrer. Aí ele disse que tinha. Ele disse que tinha. O pai dele foi quem perguntou para ele, que o cara lá, o delegado, perguntou. Eu não sei se era delegado, não sei. E deram uma arma para ele. Mandaram ele escolher uma arma para ele, enfim, entrar em confronto com esse cangaceiro, né? E eles viviam, André, durante a noite, os dois dias e noites, se atucalhando no mato, um caçando o outro, de uma forma sutil, né, que é para que um ou outro não visse. E foi onde aconteceu, pela manhãzinha cedo, no amanhecer do dia, eles se encontraram logo mais aqui, embaixo tem o riacho, e eles se encontraram lá, no riacho. Logo ali à frente tem o riacho, né, Carlinhos? Cerca de 100 metros. Cerca de 100 metros no máximo, tem o riacho. Então, eles se encontraram e entraram em confronto, e Zé Gonçalves veio matar o cangaceiro, veio acertar o cangaceiro. Carlinhos, Zé Gonçalves era o pai do rapaz? Zé Gonçalves foi o que matou. O pai do que matou era Francisco Gonçalves. O pai do cara que matou era Francisco Gonçalves. O pai do cara que matou o cangaceiro. Sim, Carlinho. E como foi esse confronto, Carlinho? Foi corporal? Foi com arma de fogo? Foi com arma de fogo. Naquela época, o cara na cidade próxima, era até na cidade de Caraúbas. Tinha um senhor lá que era, não sei se na época, o delegado. Na época ele tinha algumas armas da época. E mandou Zé Gonçalves, que por sinal era até meu tio, Zé Gonçalves. Francisco Gonçalves, que era o pai dele, era bisavô. Então ele foi até lá e escolheram uma arma de fogo. E vieram e ficavam os dois, um atucalhando o outro, um caçando o outro. Você tem ideia que arma era essa, Carlinho? Era uma espingarda que ele, não sei se realmente essa arma era esse nome. Eles diziam que era uma arma por nome de cravinote. Era uma arma que ela carrega pela boca. Em cima tem um carregamento comum dos dias de hoje. Das armas que tem hoje, é uma arma de fabricação caseira. É uma arma de fabricação caseira.
Então foi com uma dessas armas que ele veio a atingir o cangaceiro. Fabricação caseira, mas letal, né, Carlinhos? É tanto que aconteceu o que aconteceu. Então ele veio preparado. Veio preparado para matar. Ele já sabia que o cangaceiro estava por aqui. Estava por ali. Logo de madrugada, segundo histórias da época, que eu acredito que não... Tenho certeza que não é mentira. Ele vinha de madrugada, Zé Gonçalves, aí presenciou do lado ao norte do riacho, tinha um pé de baraúna muito grande. E ele estava dormindo junto com uma mulher, de madrugada. De madrugada, não sei a hora da madrugada, mas ele estava deitado, dormindo. Aí o Zé Gonçalves, ele foi atirar nele, né? Ele dormindo. Mas, segundo ele falou, não sei, disse que ele achou covardia matar um homem dormindo. Aí voltou até em casa, foi em casa, na casa dos pais dele, que é logo mais à frente. E esperou um tempo o dia ficar próximo ao amanhecer. E voltou e escondeu-se num ponto lá que ele dava para enxergar lá a Braúna, onde ele estava com a mulher. Aí ele percebeu, quando ele saiu, já em outro local, já em outro ponto, já tinha saído de lá, já em outro ponto, aí foi quando ele veio a atirar nele. Veio a atirar e matou. Ele não morreu na hora, mas horas depois ele veio a falecer. Então ele deixou o cangaceiro apenas se acordar. Foi, deixou ele acordar e disse que ele já estava caçando, já estava caçando ele, já ia saindo sentido a casa dele. Já ia saindo sentido a casa dele, mas Zé Gonçalves já estava esperando de posição já para atirar nele. Ô Carlinho, então Zé Gonçalves era o pai do Zé Gonçalves, do rapaz que desonrou a jovem, foi assim, Carlinho? Não, Zé Gonçalves foi o cara que desonrou a jovem. Ah, sim, Carlinho. Era o cara que desonrou a jovem, Zé Gonçalves. Aí o pai dele, que era Francisco Gonçalves, foi quem perguntou a ele, disse: meu filho, você tem coragem de matar ou morrer? Eles têm. Ô Carlinho, para quem ainda não entende, quando a gente fala desonrar a jovem, é praticar o sexo antes do casamento, isso, não é isso, Carlinho? Antes do casamento, Às vezes alguém pode estar nos acompanhando nesse momento e não entender, desonrar como e tal. Então, exatamente. Usava essa expressão para quem praticava o sexo antes do casamento, na época, não é isso, Carlinho? Na época. Então, Zé Gonçalves foi ele, né, que teve o caso com a jovem. Com a jovem, teve o caso com a jovem. E ele foi o ameaçado que se preparou. E se preparou para matar. Porque ele estava marcado para morrer, então ele se antecipou. Ô Carlinho, e aí o pai da jovem que contratou esse cangaceiro? Possivelmente. Ô Carlinho, esse cangaceiro seria do bando de Antônio Silvino, que era o que andava aqui na região do Cariri? Eu acredito que ele era do bando de Antônio Silvino, até porque era na mesma época que Antônio Silvino andava. Na mesma época? Na mesma época. Acredito que era daquele mesmo bando, ou um outro cangaceiro que se desgarrou, não sei, de um outro bando, não sei. Eu sei que ele era daquela mesma época que Antônio Silvino andava por essa região. Da mesma época que Antônio Silvino andava por essa região. Ele veio certo para matar. Inclusive ele andou ameaçando até o pai de Zé Gonçalves, de Zé Gonçalves. Então tudo aconteceu a cerca de 100 metros aqui. Isso. Logo após aquela curvazinha ali, pessoal, tem um riacho, parece até um rio, né, Carlinhos? Isso. Então assim, na realidade o confronto foi de um tiro só. Foi um tiro só. Um tiro só, Carlinhos. Um tiro só abateu o cangaceiro. Abateu, um tiro só, certeiro, e até pela proximidade que foi, o tiro foi um tiro bem de longe. Foi a longa distância. E ainda a longa distância. A longa distância, não é que foi a queima-roupa, não. Foi a longa distância mesmo. Porque não tinha nem como... Tiro certeiro. Tiro certeiro. Não tinha nem como ele chegar muito próximo, porque ele já vivia um caçando o outro. Então, se por um acaso viesse um atirar no outro, tinha que ter certeza que era um tiro. Tinha que ser um tiro certeiro e que tinha certeza também que ia atirar de longe. Porque não tinha como ele estar escondendo pertinho um do outro, porque não tinha esconderijo também. Poderia ter algum esconderijo, mas era longe. Era a longa distância. Então, tinha que ser um tiro certeiro mesmo e saber que ia atirar de longe. Carlinhos, o nome desse cangaceiro ninguém tem conhecimento, né, Carlinhos? Não. Tem pessoas que falam alguns nomes, mas... Não se tem certeza. Não se tem certeza. Ô Carlinhos, aí, logo após o ocorrido, né, eu não sei se chegaram a fazer velório ou já foram logo enterrando, Carlinhos. Rapaz, eu não sei. Diz que ele passou da madrugada, do amanhecer do dia até, não sei se umas 3 horas da tarde, vivo ainda. Ainda passou vivo. Todas essas horas vivo ainda. Essas horas vivo. Logo que aconteceu o disparo, que foram 2 disparos, por sinal, 2 disparos, Zé Gonçalves atirou nele,
Só que dizem, e eu acredito que pode ter sido isso mesmo, certo, que ele falou com Pedro Carneiro ainda, chamou ele. O cangaceiro, ferido. Que era Pedro Carneiro, cara. Era o nome relatado, era Pedro Carneiro. Do cangaceiro. Do cangaceiro, era Pedro Carneiro. O nome do cangaceiro. Disse que ele chegou a chamar o cangaceiro, né? Chamou ele pelo nome e ele virou de frente com ele. Quando ele se virou, Zé Gonçalves atirou nele. E quando ele, já depois de atingido, na mesma hora, ele ia caindo, ele atirou em Zé Gonçalves. Ainda conseguiu atirar. Então... E quase mata Zé Gonçalves também. Que dizem os meus tios, contavam muito isso, me contaram muito. Já estão falecidos os dois que contavam. O meu pai contou também, que ele chegou em casa quando ele estava com um chapéu chapéu de couro da época. Quando ele tirou o chapéu da cabeça, disse que o chapéu estava perfurado de um lado para o outro. O chapéu estava perfurado de um lado para o outro. O chapéu levou chumbo, hein, Carlinhos? O chapéu levou chumbo também. Quase que acontece 2 mortes, né? Quase acontece 2 mortes. Mas o cangaceiro acabou levando a pior. Né? Levando a pior porque quem estava no alvo era ele, né? Quem estava no alvo principal era ele, que Zé Gonçalves já estava vendo ele. Carlinhos, e o cangaceiro, ele foi enterrado aqui no riacho, perto do riacho, ou foi para o cemitério? Eu sei que a cruz, sabemos que a cruz está ali, né, Carlinhos? Vamos mostrar a cruz, pessoal, daqui a pouquinho. A cruz, cruz ainda resiste ali ao tempo. A cruz está logo ali e eu não sei se enterraram ele em Cochichola, que era na época, geralmente as pessoas tinham vários relatos por aí, por outros locais, que as pessoas, quando eram enterradas de alguma doença contagiosa, eram enterradas no mato. Enterravam, na época era normal. Era enterrado no mato. Mas eu acredito que ele tenha sido enterrado no cemitério, sim. Eu acredito que sim, tenha sido enterrado no cemitério. Por lá, não sei se tem algum túmulo dele, não sei. Mas ele foi enterrado possivelmente no cemitério. Certo. Então, Carlinhos, vamos dar uma olhadinha aqui na cruz. Pessoal, estamos aqui no sítio Boa Vista de Cochichola, trazendo mais um relato impressionante, um fato que aconteceu no passado, um confronto em que um cangaceiro do bando, provavelmente do bando de Antônio Silvino, foi abatido aqui nessa região. Carlinhos, a cruz resiste ao tempo, logo ali, pessoal. Aqui, resiste ao tempo, está aqui. E naquela época, não sei por qual motivo, mas era sempre feito um pedestalzinho de tijolos para vir apoiar a cruz. Mas essa, não sei, colocaram no chão, ao chão mesmo, mas ainda está aqui. Carlinhos, esse ocorrido foi mais ou menos assim em que década, Carlinhos? Acredito que na década de 30, ou antes. De 30? Ou antes, que o meu bisavô, no caso, comprou essa região aqui da Boa Vista, lá onde tem o casarão de Taipa. Sim. Da nossa família. Ele comprou na década de 1906. Certo. E os filhos todos já eram nascidos. Já vieram todos para ir para Boa Vista, vinha da região de Caraúbas, do sítio Posse, Caraúbas. Vieram para cá em 6, na década de 1906. Então, Zé Gonçalves, eu acredito que ele já veio de lá. Eu estou falando na década de 30, mas eu acho que foi muito antes disso. Foi muito antes, que ele era um rapaz e ele era o filho mais velho do meu bisavô. O filho mais velho do meu bisavô. Certo. E aqui é o que resta ainda da cruz, não é, Carlinhos? É o que resta da cruz, é verdade. Muito bem, então é isso, pessoal. Carlinhos, muito obrigado, amigo, mais uma vez. Carlinhos aqui cooperando com o canal André Apolinário. Então é isso, pessoal, mais uma história real que nosso amigo Carlinhos relatou aqui no canal André Apolinário. Gostou do vídeo? Gostou da história do cangaceiro que foi abatido aqui na região do Cariri? Deixa aquele super like, comente, compartilhe e até a próxima aventura, pessoal. Até o próximo vídeo do canal André Apolinário. Tchau!